Abra su Biblia, por favor, en el libro de 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Oh, presta atención en las pantallas, que ahí ya va a tener 1 Corintios 1:27. Antes de empezar essa prédica também, queria dizer que hoje à noite não tendremos ministério infantil. Pero não é proibido trazer niños. Quem tem hijos pequenos pode traerlos, verdade? Pero vos tem que ser meio responsável por ele. Da porta para fora ele não vai passar, certo? Então deixa ele cá por acá e Deus los cuide, verdade? Eu vou trazer meu hijo Kalel, pero meu hijo Kalel é meio vida louca, verdade? Então não há tanto problema assim. Pero traer nomás, só que não tendremos ministério infantil. A gente vai estar acá involucrada em receber, estarmos juntos em família, será uma bendição. Amém? Entendem? Quem abriu diz amém. Quem não trajo sua Bíblia disse misericórdia. Deus mío, gente. Que assustador isso. Somos uma igreja para começar o jogo, ok? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler então as pantallas. Sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y el débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cierra tus ojos, baja tu cabeça em reverência à palavra del Senhor e vamos orar. Espírito Santo de Deus, te agradeço por este momento, te agradeço por a oportunidade de estarmos acá de predicar o Evangelho. Por isso te pido, Espírito Santo, que vos puedas falar com cada pessoa que está acá de uma maneira personal. Em nome de Jesus, sabemos que pessoas podem estar acá porque foram invitadas por uma ou por outra pessoa, pero mais allá de isso, estão acá porque já estava em tua agenda, já estava em tu cronograma, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, toma tu lugar de honra nessa casa, toma tu lugar de honra nessa manhã. Que toda andação desnecessária seja cancelada agora e que vós, Espírito Santo, venga a ser entronizado nessa casa. Nós levamos a tus pés todas nossas expectativas. Nós reconhecemos que não há sentido estarmos acá se vos não estás. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que se não sos vós em nossas vidas, nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo nossos dias. Então, em nome de Jesus, que esta manhã venga a ser uma manhã de actualizar do GPS espiritual, que essa venga a ser uma manhã onde vos puedas hablar-nos de uma maneira, Senhor Jesus Cristo, aonde esta palavra pueda dar frutos em nossos corações. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Espírito Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. E se vos quereis nisso, dá forte aplauso a Ele. A Bíblia diz assim: porque Deus eligió as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A Bíblia diz que Deus eligió o necio, Deus eligió o sem conhecimento, que escolheu Deus para avergonzar aqueles que sabem. E é interessante porque quando eu cheguei à igreja, quando eu cheguei em Bola de Neve, esse era o principal versículo da igreja. Eu me recuerdo que recebi uma invitação, guardei meu bolsillo e tempo depois lá encontrei, fui revisar e tinha esta passagem. Porque Deus eligió as coisas loucas desse mundo, ou o necio desse mundo, para avergonzar os sábios. E logo que eu entrei na igreja, eu mirei esse versículo, e eu não conhecia da Bíblia, e isso me chamou muito a atenção. Eu, uau, que Deus é isso, que Deus é este Deus que elige o louco del mundo para confundir os sábios. Quem é esse Deus? E isso me chamou muito a atenção, porque eu me identifiquei. Por que eu me identifiquei? Porque meus amigos me diziam assim quando eu não era crente, quando eu era del mundo. Eles me diziam assim: vos sos louco, Jones. Eu tinha um apelido, um apodo, verdade? E meu apodo era Amuleto. Quando me vou a mi barrio, quando era niño, verdade? Meus amigos me chamam de Amuleto. Por que Amuleto? Pergunte para mim, por que Amuleto? Porque atraía problemas. E essa era. A gente dizia: vamos sair a la farra viernes, vamos. E quem se vai? El Amuleto se vai. E el Amuleto se vai, verdade? Então, uns me queriam muito a mim porque eu tinha bom coração, pero muitos já não queriam andar comigo porque eu era muito louco, era um amuleto de problema. Me gostava muito o moquete, pelea callejera. Essa era a minha vida, estava muito perdido. Então, eu cresci em minha vida louca, escutando de meus amigos: vos sos um louco. Eu me recuerdo que uma vez fui à la playa e era fim de ano
e estávamos com nossos amigos, e eu havia sofrido um acidente, rompi minha clavícula, e não poderia nem sair de casa, tinha que estar em casa em repouso, porque tinha uma tipoia, eu não sei como se chama em espanhol, pero algo que, uma 8 em minha espalda, que hacía que abria mis ombros e eu me quedara assim, porque estava roto essa parte acá de um acidente que eu tive, eu deveria estar em casa. Então eu estava muito louco e pensei assim, não, eu vou para a praia, eu quero passar a virada de ano com meus amigos, e me fui com meus amigos. Meu último recuerdo foi eu barrando na praia. Meu próximo recuerdo foi eu subindo da praia. Eu não sei como passei. Eu só tinha flashbacks de meus amigos me dizendo assim, despierta, o que passou? E aí eu me recuerdo que eu me despertei muito queimado do sol, porque despertei na arena da praia, solo em shorts, perdi meu champion, meus documentos, perdi todo. Perdi o contato com a torre de comunicação. Quedei muito mal, me droguei, e depois me encontrei com meus amigos de novo. Eles falaram assim, vos sos muito louco, viejo, vos sos muito louco. Então, esse louco me chamou muito a atenção quando eu leio na Bíblia que Deus eligió o louco para confundir os sábios, Deus eligió al necio del mundo para confundir. E me gostou, porque eu entendi que eu não era um rechazado, sino que Deus me usaria. Vocês estão comigo acá, sim ou não? Eu entendi que Deus me usaria a mim, mesmo eu sendo um louco. E isso é muito interessante, porque me identifiquei e Deus sigue usando loucos para confundir os sábios. Deus sigue el mismo Deus confundindo a los sábios. ¿Quer um exemplo? Quem quer um exemplo? Mire para a pessoa que está de seu lado, mira se ela tem pinta de crente. Vocês já miraram Frank, que estava aí de Atalaia? Onde está Frank? Frank, te viu? Sonreí. Está fora trabalhando. ¿Viste? Frank, vocês sabiam que Frank era um ex-policia em Venezuela? Ele tem marcas em seu corpo que lhe dispararam em seu trabalho. E hoje ele está lá fora servindo. ¿Por quê? Porque Deus elige o louco para confundir os sábios. Deus continua usando os loucos. Vocês estão comigo ou não? Quem conhece o testemunho de... tranquilo. É só vos mirar para o tu lado, verdade? É só vos mirar para as pessoas que estão acerca de vós. Essa semana eu estava falando com o Lúcio, verdade, Lúcio? Ele me disse assim, 3 anos atrás ele estava perdido, a hora ele não sai do tatame, treinando, participando de competências. Deus elige o louco do mundo para confundir os sábios. Quantos estão comigo acá? El que mais se parece com creyente acá é Chocho, verdade? Tem pinta, camina, habla, sonreí como um creyente, verdade? Pelo restante, as pessoas não são assim. Vos não vas encontrar alguém assim na calle e vai pedir uma oração para uma pessoa assim. Esses dias estávamos em um momento muito importante, e eu estava muito bem vestido, verdade? Estava vestido assim, a caráter, e me apresentaram para um pastor. E o pastor me mirou assim, verdade? Eu me imaginei em sua cabeça, quem será esse louco, verdade? E me gusta, porque Deus elige louco para confundir el sábio. E aí chegou Ian. E Ian havia trabalhado todo o dia, estava com sua orelha assim, parecia que havia queimado na vela de marihuana, porque estava assim, com sua gorrita de cold, verdade? Com seu pantalão, parecia que estava cagado. E ligou assim, olá pastor, e eu lhe dije, escondete, verdade? Porque se miraram a mim e me juzgaram, imaginar quando miraram o presbítero na casa. Aí sim que acabou a festa, aí sim que vai acabar nosso prestígio do nome Bola de Neve. O tema é que se vos parar para mirar para o lado e mirar um pouco da história de cada um que está cerca de vós, essas pessoas não têm pinta de quem estariam em uma igreja, e essas pessoas têm cara de que mais que não são crentes do que são crentes dentro da igreja. Imagínate fora da igreja. Quando nós estamos fora da igreja, dificilmente as pessoas vão mirar para nós e vão pensar que nós somos crentes, somos homens e mulheres de Deus, sim ou não? Sim ou não? As pessoas não entendem, é através dessa maneira de viver que as pessoas vão acercar-se e vão perguntar, que é o que vos tenés? Quantas vezes eu passei isso na academia, as pessoas se acercam de mim e dizem assim, eu não entendo o que passa aqui nessa academia,
La gente se pega um moquete, pero hay un espíritu tan bueno. Que loucura. Decir para la persona que está de su lado: Dios elige el loco para confundir el sabio. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando acá? Dan gloria a Dios. ¿Por quê? Porque quando as pessoas miram a nós, a última coisa que vão pensar que nós somos creyentes, somos plantadores de igreja, porque é isso que vos sos. Vos sos um plantador de igreja, vos participa de um ministério que não tem cara de ministério, de uma igreja que não tem nome de igreja. Vos está acá, mesmo não parecendo, pero está confundindo os loucos. ¿Por quê? Porque Deus sigue sendo Ele mesmo. Mira para essa pessoa hermosa que está cerca de vós de seu lado e habla assim: Deus continua sendo Ele mesmo. Agora mira para alguém que está de seu lado, que parece aquela pessoa que lhe falta rugadores, que lhe falta cilhas no cérebro, muito louco, muito feio. Não, tranquilo, verdade? Pero elige a alguém aí que não parece creyente e diz assim: Deus te eligió para confundir os sábios. ¿Por qué eso? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios elige el necio, elige el débil de ese mundo para confundir los fuertes y los sabios. Dios usa los débiles de ese mundo para confundir los fuertes. ¿Por qué? Porque Dios no mira nuestro exterior, Dios mira nuestro corazón. Deus mira o que está dentro de nós. Por isso eu quero compartilhar uma palavra com vocês muito interessante, em donde Deus não mira solamente nosso exterior, mas Deus mira nosso coração, e de isso se trata a palavra de hoje. Pode pôr o nome da palavra, que eu não me recuerdo qual era. Deus em la caverna. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel 22, de 1 a 5. 1 Samuel 22, de 1 al 5. 1 Samuel, Antigo Testamento, 22 é o capítulo, o número maior, NVI, está muito bem. Listo, vámonos. Ok? Presta atenção. Vamos lá. David se foi de Gat e huyó a la cueva de Adulam. Quando seus hermanos e o resto de la família se enteraram, foram a verlo aí. Además, se le unieron muitos outros que estavam em apuros, cargados de deudas, amargados. Assim, Davi chegou a ser o comandante de uns 400 homens. De aí se dirigiu a Mispa, em Moab, e dijo al rei desse lugar: Deja que mi padre e mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que eu sepa lo que Deus quer de mim. Foi assim como deixou a seus padres com o rei de Moab, e eles se quedaram aí todo o tempo que Davi permaneceu em seu refúgio. Número 5. Pero el profeta Gad dijo a Davi: No te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces Davi se foi de aí e se metió en el bosque de Jaret. Miren acá para mim, les quero contar o que está passando aí. David foi quem matou Goliat. Quem sabe essa história? Sim ou não? Davi matou Goliat. Pero a história de Davi não foi só essa. Como Davi matou Goliat? Quem sabe como Davi matou Goliat? Como? Não, senhor. Ele derribou o gigante com a pedra. Ele matou com a espada. ¿Viste? E com a espada de quem era a espada, Ezequiel? Del próprio gigante. Sim ou não? Ele foi allá e sacou. Pero conhecimentos de Buceano. ¿Vos participa del Buceano de la Palabra? Participa, super bem. Felicitaciones, ¿viste? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Quem estava falando? Davi estava dando um plano de fundo. A história de Davi e de Goliat não se resume solamente a esse combate, principalmente a história de Davi. Em realidade, Goliat foi um ponto de promoção na vida de Davi. Não foi toda a história de Davi, Goliat. Tem muitos mais histórias. Ele começou a não ser elegido quando foi ser ungido. Deus havia se enojado com Saul, porque Saul era o rei de Israel, pero ele não teve experiência para ligar o profeta, para escutar as direções, e Saul não teve paciência, e Deus se enojou com Saul, porque Saul não teve paciência, e disse assim: vou sacar minha presença dele, e deu na palavra para um profeta para ungir um novo rei. É um plano de vista del fundo para que vocês tenham um pouco de ideia. O que passa acá é que a unção de David havia sido sacada por Deus, pero não o título de rei. Saúl siguió sendo rei, e quem foi ungido nesse momento foi Davi.
quando chegou o profeta na casa, o profeta começou a chamar o novo rei. Então ele se acercou da casa e disse assim: eu quero, venga tu hermano, venga esse, venga aquele outro. E todos eram grandes, imponentes, fortes, homens de guerra. Pero Deus não mirava o exterior deles, Deus mirava al coração deles. Então Deus disse através da vida do profeta, disse assim: nadie se vai sentar à la mesa hasta que venga aquela pessoa que eu elegi. E vi aí vindo Davi, o menorcito de todos, tinha aproximadamente 13 anos, não tinha pinta de um rei, tampouco pinta de um caçador ou de um guerreiro, pero Deus le eligió a ele, porque Deus conhecia o coração de Davi e não solamente o exterior. E foi daí que nasceu a frase desse profeta dizendo assim: porque o homem vê o exterior, pero eu conozco o interior. E é o que eu posso dizer para vocês: quizás o homem vê o exterior, pero Deus vê nosso interior. Deus vê e mira nossos corações. Quem pode dar glória a Deus por isso? Pero o que passa acá é que a unção de Saúl havia salido de Saúl e entrado em Davi. Ou seja, o favor de Deus, Deus disse assim: Saúl, eu retiro mi favor de vos e lo pongo em Davi. Essa é a história. Aí sim foi que Davi matou o gigante. Davi era um entregador de viandas e foi levar na vianda, na comida para seus irmãos, e seus irmãos lhe retaram: o que você está fazendo acá e não sei que onda. Ele não foi enviado para matar o gigante. Sin embargo, ele se postulou e disse assim: não, quem é esse incircunciso? Quem é esse tipo para afrontar o Deus de Israel? Aí Davi se postulou e foi para a peleia com Goliat, e venceu a peleia, e ganhou a peleia. Pero o que passa? Depois que ele ganhou a peleia, as pessoas começaram a amar a Davi. Quando voltaram para sua casa, as pessoas começaram a cantar: Davi, Saúl matou milhares, pero Davi matou milhares. E as mulheres começaram a entonar cânticos e dizer assim: uau, és Davi el ungido, és Davi. Pero sin embargo, Davi não era rei. Davi solamente era reconhecido por Deus, perfil bajo, a unção de Deus na vida dele. Pero quem era rei seguia sendo Saúl. ¿Están entendendo o que estou dizendo? Sim ou não? Pero o que passou com Saúl? Uma pessoa que não tem a presença e a unção de Deus é uma pessoa envidiosa. Então Saúl começou a ter envidia de Davi. ¿Por quê? Porque Davi hizo o que o rei deveria ser. Quem deveria matar o gigante naquele tempo na guerra? O rei. O rei deveria ir e dizer assim: não, quem sois vós, gigante, para afrontar mi exército, mi nação? Eu me vou e peleo. Essa era a honra do rei. O rei deveria dizer assim: eu me vou e se é necessário que eu me muera, eu me muero. Não há problema. Pero sin embargo, como Saúl estava sem a presença de Deus, ele não tuvo coragem. E quando eu não tenho a presença de Deus, eu me volvo em um covarde. ¿Por quê? Porque não avanço, porque não tenho ganas nem força para fazer nada. Há uma frase de meu mestre que diz assim: covardes não hacen a história. Se como eu me volvo um covarde quando eu perdo a presença de Deus, quando eu não afronto as batalhas, eu me volvo um covarde. E foi isso que ele hizo. Saúl, em vez de dizer assim: eu me vou para a peleia, Saúl disse assim: quem se vai à peleia e gana desse gigante, eu vou dar isenção de impostos, vai casar-se com minha hija. Mira que louco estava Saúl, verdade? Vai casar-se com minha hija e vai ser parte de meu reinado. E Davi não estava interessado nisso, ele estava interessado em quem era esse gigante que estava desafiando-lhe a ele. Quantos estão entendendo esse plano de fundo que está passando acá? Então, o que estava passando? Saúl começou com persecução na vida de Davi. Como ele havia dito: aquele que mata esse gigante vai ter parte de mim. Ele se acercou mais da vida de Saúl. Davi se acercou mais da vida de Saúl, começaram a ter mais tempo juntos. Pero a todo el tiempo Saúl le perseguia a Davi, porque tinha muita envidia dele. Ele não lhe gostava que as pessoas queriam a Davi. Ele queria que as pessoas lhe quisieran a ele. Ele não estava satisfeito, não estava feliz com o que Davi havia feito por ele mesmo. Então Saúl começa a hacer peleas contra Davi. Quando eu começo a ler a Samuel, eu vejo que há muitas partes que Saúl intenta matar-lhe. Na hora a Bíblia diz que Davi estava em um rincão da casa e estava tão endemoniado, tão louco da cabeça, porque não estava mais com a presença de Deus, Saúl, que ele agarrou na lança e ele tirou em Davi, e Davi se desviou tipo Matrix, e a lança se clavou na parede e não tocou em Davi. O que passa acá é que
a todo momento, Saúl perseguia Davi, por envidia. Por que ele perseguia Davi? Por envidia, porque ele não queria que Davi tivesse esse êxito. Pero porque Davi estava tendo esse êxito? Porque ele tinha a presença de Deus. Porque Saúl não estava mais tendo êxitos? Porque ele perdeu a presença de Deus. A Bíblia diz que Saúl se envolveu na pessoa com problemas mentais de persecução, de ordem espiritual. ¿Por quê? Porque ele já não tinha mais a presença de Deus. Porque ele não teve paciência para escuchar o tempo de Deus, porque ele não pudo escuchar o que Deus estava falando acerca de los profetas para ele não esperou o actuar de Deus, e aquele que não espera o actuar de Deus começa a volver-se louco, porque começa a caminhar contra o tempo de Deus, e aí parece que as coisas não se cumprem, mas não é que as coisas não se cumprem, é que eu não esperei Deus no tempo dele, e aí quando eu não espero Deus no tempo dele, é como que nesse momento acá a presença dele saiu de Saúl. E Saúl tinha todo, pero menos a presença de Deus. Triste é isso, quando uma pessoa tem todo, pero não tem a presença de Deus. Quantos conhecem pessoas assim? Quantos já viram pessoas volando em la presença de Deus, assim, com sua vida cambiada, com sua vida transformada, pero se aleja da presença de Deus, e vos empieza a mirar a vida da pessoa que vai bajando a escalera, vai bajando de nível. Quantos entendem o que estou dizendo acá? Amém? Pero o que passou com Davi? Davi não queria peleia com Saúl. Ele não queria, não, vou matar Saúl porque ele me perseguiu. Ele não fazia isso. Davi tinha aquele pensamento que jamais eu vou tocar em um ungido do Senhor. Muito menos eu tocarei em alguém que tenha autoridade sobre minha vida. Então Davi começou a huir de Saúl. Não por medo, não por covardia, sino que ele estava obedecendo princípios do Senhor de não tocar em uma pessoa que o Senhor tocou. Ele era o rei, ele estava sujeito às autoridades. Então Davi começou a huir de toda essa persecução. Saúl le perseguia porque ele era amigo de seu filho, de Jonatás. Saúl le perseguia porque qualquer coisa Saúl le perseguia. E Davi poderia matar a rei Saúl, porque Davi tinha a unção de Deus. Davi era mais jovem, era mais inteligente, era mais forte, e ele poderia matar a qualquer momento. A Bíblia conta que em uma dessas persecuções, rei Saúl estava perseguindo a Davi e encontrou vestígios de Davi e parou para descansar na noite em uma cueva. E rei Davi nesse momento estava mais ao fundo da cueva. E aí a Bíblia diz que Saúl se sentou para aliviar o vientre. Vocês sabem o que ele estava fazendo, aliviando o ventre. E Davi lo mirou de lejos. Davi tinha a oportunidade em um momento suscetível da vida de Saúl chegar e matar-lhe, cortar-lhe a cabeça, meter a espada nele. Pero sabe que Davi isso? Se acercou, perfil baixo, cortou um pedacito da tela da roupa do rei Saúl, volvió, e no próximo ataque de Saúl contra Davi, ele mostrou a tela. Ele disse assim: mira, eu poderia haver te matado a vós, pero vos sos uma pessoa, um rei, vos sos uma autoridade, vos sos um ungido do Senhor, fuiste ungido por el Senhor, eu não tocarei em vós. Pero a persecução não terminou. Siguió Saúl persiguiendo a Davi, hasta que a Bíblia nos leva a donde nós estávamos aí, donde Davi huyó para uma cueva. Davi se foi de Gat e huyó a la cueva de Adulam. Cueva está bem caverna, vocês preferem cueva ou caverna? Quem prefere cueva, levanta a mão. Quem prefere caverna, levanta a mão. Quem não levantou a mão, Senhor, toquem os ombros desses irmãos. Em nome de Jesus. Vamos lá, quem prefere cueva? Caverna? Vamos falar de cueva então. Porque Chocho dijo. Então, o que passou? Davi entendeu que deveria esconder-se na cueva de Adulam. Quando seus irmãos e o resto da família se enteraram, foram a verlo aí. E acá começa a prédica. Que passou acá? Davi se pilhou que a gente, que o rei queria matar-lhe. Ele disse assim: eu não vou tocar nele. Então eu vou huir-me. Não vou huir-me de covarde. Eu vou a huir de ele para esperar o tempo de Deus. Porque ele era ungido por Deus. Vou esperar o tempo de Deus. Vou aguardar-me acá. E porque senão eu vou acabar fazendo alguma coisa que não devo fazer. Davi era inteligente, ele era ungido por el Senhor. Então que ele hizo? Ele foi para a cueva de Adulam. Pero seus irmãos e sua família se enteraram al verlo aí. Pode passar para o próximo versículo. E además se uniram muitos outros que estavam em apuros, cargados de deudas ou amargados. Pero vem comigo, hasta acá nomás. A pergunta é: o que significa uma cueva?
Pergunte para mim, o que significa na cueva, pastor? E nesse tempo bíblico acá, cueva significava um abrigo para animais. Então, um animal do campo estava oriando a pessoa à noite, ele se escondia e quedava na cueva para proteger-se de seu predador. Para Davi, para os homens nesse momento, era para viajantes. Um viajante não tinha hotel, não tinha um Airbnb naquele entonces, nos tempos de Cristo. Então eles paravam e se escondiam, antes de Cristo, verdade? Se escondiam em cuevas. Era um lugar para esconder-se, para passar a noite. Era um lugar para ter um tempo aí e preparar-se para seguir para o dia seguinte. Não era lugar de uma pessoa ungida por Deus estar. Era um lugar que Davi seguramente não anelaria estar. Eu me pongo nos sapatos de Davi quando ele foi ungido por Deus. Vino o profeta Samuel e dijo: vos sos el nuevo rei de Israel. Ungiu a ele e agora ele se vê em uma situação de cueva. Isso é interessante porque às vezes vêm palavras de Deus para nossas vidas, vai ser assim, 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 e às vezes estamos em cuevas, e cuevas é um lugar de esconder-se, pero mis hermanos, que nós temos que entender acá em las cuevas. Cueva, acá para Davi, em realidade, já mudaram, já cambiou aqui rápido, são ustedes. Cueva, em realidade, acá, é um lugar em donde existe um cuidado de Deus. Cueva, para nosso contexto acá, é um lugar onde existe o cuidado de Deus. O que passou com Davi? Davi poderia matar o rei, mas ele sabia que não deveria tocar em ungido do Senhor. Ele sabia que não deveria tocar na autoridade. Então, aonde se foi ele? Foi para uma cueva. Para que ele foi para uma cueva? Para estar escondido em la presença de Deus, estar debaixo de las alas de Deus. A Bíblia diz em Salmos 91 que é debaixo de las alas del Altíssimo que está mi escondite. É debaixo de la presença del Senhor que está mi escondite. O que estava fazendo Davi acá? Davi estava descansando em la presença e en el tempo de Deus. Davi, o que estava fazendo acá? Descansando em la presença e en el tempo de Deus. Há vezes em nossas vidas que o cenário não está favorável. Não sei quantos já passaram por isso. Que nada funciona. Se rompe as coisas da casa, o trabalho não vai bem, só o estresse. Passamos por momentos que o relacionamento não vai bem, minha vida financeira não vai bem. Eu sou cercado por um raio de problemas e às vezes a vida não vai tão bem assim. E a pergunta é: o que fazer em momentos assim? ¿Da dónde irme? ¿Para dónde irme? ¿Qué hacer en momentos así? Y la mejor respuesta para momentos de presión, momentos de lucha, es descansar en la presencia de Dios, es esconderse en la presencia de Dios. Esconder-se na presença de Deus não é ser covarde. Esconder-se na presença de Deus é dizer assim: eu estou acá para que vos hagas lo que tem que fazer. Eu estou debaixo de tu voluntad. É quando as coisas não estão favoráveis para nós vamos para a presença de Deus. Pastor, não estou entendendo, eu te ajudo. Vamos lá. Nada está bem em minha vida. Muitos problemas, muitas decepções, muitas frustrações, abandonos, persecuções. Solo luta. Está difícil em minha vida. Assim como Davi, o que devo fazer? Vete a la cueva del Senhor. Escondete en la cueva del Senhor. Em que sentido? Como fazer isso? Vete para debaixo de las alas del Senhor. Na cueva del Senhor não é um lugar físico ou geográfico para nós outros. La cueva para o Senhor é um lugar em donde o Senhor me esconde debaixo de tus alas. É onde o Senhor me guarda debaixo de tu presença. É onde eu digo assim: eu saco mi mano para que o Senhor entre com a mano dele. Pelas persecuções, ahora eu me vou a defender. David podia defender-se del rei Saúl, sim ou não? David podia defender-se, sim ou não? Óbvio que sim. Ele poderia sair na mão, ele podia matar o rei Saúl. Pero que ele disse: eu vou esconder-me acá para que Deus cumpra sua vontade. Há momentos em nossas vidas que nós temos que esconder-nos na presença do Senhor. Há momentos em nossas vidas que não vale a pena nem defender-se. Pero mira tudo o que estão dizendo de mim. Você sos ungido por Deus? Está debaixo da presença de Deus? Esconde na presença dele. Vete para debaixo das alas dele. Pero nadie me está entendendo. As pessoas me perseguem, me apontam o dedo. Vete para debaixo das asas do Senhor. Debaixo das alas do Senhor é um lugar de descanso. Pero nada sale. Parece que as coisas não saem no tempo correto. Descansa em Deus. A Bíblia diz assim: por que estás tão afanado? ¿Por qué te preocupas con el porvenir, por el día de mañana? Va a ver los pájaros, no ciegan, ni sembran. Todavía vos no vas a ver un pajarito en la calle pidiendo limosna. Y si Dios cuida así de los pájaros, ¿por qué Dios no va a cuidar de nosotros?
Quando nós paramos para pensar nesse passagem, não é só que Deus dá provisión para o pájaro, porque eu te asseguro que vos nunca viste um pájaro llorando de tristeza. Deus dá provisión para que ele pueda ter seu mantenimento, para que ele também pueda volar. Então, estar debaixo do descanso do Senhor, debaixo do cuidado do Senhor, é entender que Deus é me sostém, é entender que Deus é que Ele provê, é Deus que me dá as estratégias, é Deus que me dá as respostas, é Deus que saca de mi caminho aquilo que não tem que estar no caminho, põe aquilo que tem que estar em mi caminho. Que devo fazer? Então, esteja debaixo da presença de Deus, esteja descansando na presença de Deus, salga debaixo dos holofotes às vezes e escondete e esteja em um lugar onde só Deus sepa que vos estás. Quantos estão acá? Entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que passou aí quando Davi entendeu isso? Davi poderia poner a força de seu braço e dizer assim: agora eu me vou a defender, porque eu matei um gigante, porque eu salvei toda a nação de Israel, eu vou fazer o que tenho que fazer. Davi decidiu não fazer isso. Sabe o que ele hizo? Ele se escondeu na cueva. Ele entendia que tinha um Deus na cueva, que tinha um Deus que lhe cuidava. Sabe o que passou acá? Pergunta para mim: o que passou, pastor? A Bíblia diz que quando seus familiares, seus irmãos supieron que ele estava na cueva, se foram junto a ele. O que significa isso? Quem era a família de Davi? A família de Davi era seus irmãos, que quando ele se acercou na guerra, disseram assim: que você está fazendo acá, chismoso? ¿Por que veniste a la guerra? Vos nem sabes o que está fazendo. Salí de acá. Vos sos um pastorcito de la nada. Quem era a família de Davi? Seu próprio papá, que ele amou todos os irmãos e não lhe amou a Davi para o momento que estava o profeta na casa. Quem era sua família? Era aqueles que nem nele creiam muito. Quem era sua família? A família de Davi era aquele que, se eu vou mirar o contexto, lhe puseram a Davi. Existe um contexto por isso de cultura, mas em síntese era Davi estava cuidando das ovelhas de seus papás, mientras os irmãos estavam sendo treinados para a guerra. Quem era a família de Davi? Era essa família. Davi podia pensar assim: eu agora matei um gigante, Deus me apartou na frente de todos os teres vão ver quando eu chegar allá, vou olvidar disso. Pero Davi não hizo isso. Davi foi para uma cueva, e em la cueva Deus mandou sua família. Por quê? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque cuevas de Deus são lugares de restauração. Cuevas de Deus é lugar de restauração de inimistades. Cuevas de Deus é um lugar de restauração de relacionamento com papá, de relacionamento com mamá. Cuevas de Deus não é um momento que vos entres na cueva e diga assim: não quero ver nadie de frente de mim. Não, é o momento que vos estás aí e que o Senhor te vai ponendo pessoas para que vos puedas fazer restaurações de relacionamentos. É quando vos está na cueva, é quando vos está pensando assim: Deus, a quem eu heri? Alguém acá já foi herido por alguém, sim ou não? E alguém acá já heriu alguém? Diversas vezes. Eu creio que eu sou mais herido do que... Eu creio que eu... E glória a Deus. Eu creio que eu machuquei mais pessoas do que fui machucado. O tema é esse. Porque senão nós quedamos muito cules, muito sensíveis. Ai, me lastimaram a mim, pobre de mim. É só que me entendes, Padre, Hijo e o Espírito Santo, verdade? E vos não te paraste para ver quanto vos lastimaste as pessoas? Com buenas intenções, com o coração lleno de vontades buenas, mas al final das contas lastimamos. La cueva é o momento de restauração. La cueva é o momento que Deus envia aqueles que vos tenias disensões, divisões e facções para que vos puedas arreglar sua vida. Na medida de possível, diz a Bíblia, seguir paz com todos. Então, empieza a sanar tu coração com relação a sentimentos negativos com outras pessoas. Pessoas que passaram no nosso ministério, que estão no nosso ministério, que um dia vendrão para nosso ministério, para nossas vidas, para nossas casas. Se nós nos sanamos, é porque nós não entramos debaixo da cueva do Senhor. E necessitamos estar sanados, porque é nesse momento que Deus envia para as cuevas. Davi não saiu buscando: eu quero vos que venga para mi cueva, vos que venga para mi cueva e vos que venga para mi cueva. Quando eu estou em la cueva de Deus, quantos estão entendendo que é na cueva com Deus? Quando estou com a cueva com Deus, é Deus que vai traindo para cerca de mim quem necessita o tratamento. Então você está pensando assim: pero agora eu estou buscando Deus, estou fazendo todas as coisas bem, e vem esse infeliz maldito cerca de mim para provar minha fé. É porque Deus te quer sanar, é porque Deus quer tocar allá em la herida.
Deus não dá remédio para dolor. Deus dá antibiótico anti-inflamatório para que você seja sanado. Está acá ou não? É direto. Ele vai na raiz do problema. Ele não vai poner-te na curita nomás. Ai, dá-me na curita, Deus. Verdade? Não. Deus te vai abrir, poner o dedo na herida para que seja sanado. Momentos de cueva são momentos assim. Eu não sei quantos de vocês têm problemas familiares, pensando assim, meu papá não me entende. Pero a Bíblia não diz assim, honra o papá que vos entendes. A Bíblia diz assim, honra tu padre e tu madre para que te vaya bem. Às vezes tu vida não vai bem porque vos tens problema em tu coração com tu papai e com tu mamá. E vos não te vai ir bem, porque a palavra de Deus é irrevogável. Então, honra tu papai e a mamá. Para mim, papai é um desastre. E vos tenés que honrar a ele, sendo como ele é ele. Independente se é buena onda, mala onda, não importa. ¿Cuántos estão entendendo o que estou dizendo? Quem foram as pessoas que foram para Davi aí, os primeiros? Sua família. Os mais cercanos. ¿Por que os mais cercanos? Porque os mais cercanos são aqueles que têm poder de herir a nós outros. Os de lejos não têm poder para herir-nos. Los de lejos se hablan qualquer chorizo para nosotros, entra por un oído y sale por el otro. Pero el enemigo usa los más cercanos para atacar a nosotros de una manera inconsciente. Y es en el tiempo de cueva que el Dios trae personas para esas restauraciones. Entonces, si vos está en ese momento de cueva, sepas que Dios está poniendo personas cerca de vos para que vos puedas restaurar su vida, su corazón, sus emociones. Amén, ¿sí o no? Ir para el escondite de Deus, estar en la cueva de Deus, é entender que Deus vai trazer e vai levar pessoas. É Ele que sabe, é Ele que necessita. Quem estava passando com Davi? Davi estava prófugo, intencionalmente. ¿Por quê? Porque ele não queria tocar no rei. Pero uma pessoa prófuga não tem recursos. Ele estava na cueva, ele era ungido por Deus e ele estava esperando a vontade de Deus. Então podemos pensar assim: se ele era ungido por Deus, esperando a vontade de Deus, se humilhando delante de Deus, agora é a hora que Deus lhe vai ungir. Mais aún, agora é a hora que Deus lhe vai enviar empresários. Agora é a hora que Deus vai enviar as respostas para as orações de Ele. Agora é a hora que Deus vai confundir verdadeiramente o inimigo. Davi está na cueva e agora Deus vai enviar provisão para Davi. Sin embargo, a Bíblia diz que además de sua família, família bendecida, verdade? Quem tem uma família muito bendecida? Eu entendi o doble sentido de vocês, pero vamos lá. Mas se lhe uniram muitos outros que estavam, como estavam os outros? Em apuros, cargados de deudas ou amargados. Deus mío. Vos já visto uma pessoa em apuros? Uma pessoa em apuros, ela é imediatista. Ela vende almoço para poder cenar. Pero ela se vive metendo as patas. Uma pessoa em apuros assim. Uma pessoa cargada de deudas. Alguém acá conhece uma pessoa cargada de deudas? Quem acá já estuvo cargado de deudas? Uau, verdade? Deus mío. Eu não sei quantos já passaram por essa situação, mas nós já passamos, verdade, linda? Toca o telefone, não conosco esse número, seguramente alguém me está cobrando, verdade? Então não atendo. E a pessoa está cerca de vós, diz assim: quem te está chamando? Não sei, não atendo desconhecidos. Verdade? A pessoa te chama. E acá em Paraguai eles humilham nós outros, porque lá em Brasília tem uma lei de defesa do consumidor. Acá eles te chamam para tu amigo. Vos sos el garante del fulano, ele está em deuda. Sim ou não acá? Deus mío, é humilhante. Aí em Brasília não pode, tem uma lei que não pode fazer isso. Na vez nós retrasamos há muito tempo atrás, verdade, linda? Um mês. Nós trazemos na conta com uma tienda, não posso dizer o nome da tienda porque senão pode ser processado por Bristol. Não era Bristol? Tupi. Senhor, toca no dueño de Tupi. Ele vai prostrar-se nesse altar um dia, Senhor. Ah, vocês têm fé, interesseiros. Todos devendo também, é verdade. Devemos uma cota para Tupi infelizes, verdade? Pelas coisas de Deus aún. E ligou na porteria de nosso prédio, dizendo assim: está em deuda, alguma coisa assim, verdade? Endeudado, pero com selho rojo. Pá! Departamento 108. Vocês têm uma deuda. E eu, que humilhação, a gente sabe que eu sou pastor, verdade? Por isso eu me estou mudando, para que nadie sepa que sou pastor, mas é humilhante, é difícil estar endeudado. Nadie quer estar com uma pessoa que está endeudado, nem vos queres estar contigo mesmo. Vos para pensar por que eu comprei, verdade? Porque às vezes Satanás nos usa para comprar coisas que não necessitamos, mas é tão bueno comprar coisas em 10 cotas, verdade?
E aí, os infelizes nos hacen 18 pagos, verdade? E vos nem para calcular o interesse. E ver interesse, não, deixa o interesse, deixa, de verdade, não vamos falar dessas coisas, só dá-me meu produto. Mas às vezes acabamos nos metendo em deudas. E Davi estava necessitando de pessoas com recursos e não endeudados. E depois de los endeudados, chegaram quem? Los amargados. Alguém conhece um amargado? Quem na casa é amargado? Quem na casa é arrelado? ¿Viste essas senhoras que você vai em la atenção de serviço, essas viejas arreladas? Sim. Não, nem te miram na cara, verdade? Deus mío. Há muitas pessoas arreladas e amargadas. Quem conhece pessoas amargadas? Quem está sentado cerca de uma pessoa que é amargado? Deus está vendo tua sinceridade. Quem é casado com uma amargada? Deus mío. Não, vamos falar de... Quem tem uma suegra amargada? Eu não, graças a Deus. O tema acá é que Davi necessitava acá, gente. Provisão de Deus. Davi necessitava recursos, dinheiro. Davi necessitava gente que chegasse com um aporte. Disser assim, Davi, Deus me mandou entregar tanto. Davi, toma tu colchão acá. Davi, tomar uma fraçada. Davi, vamos fazer um assado mientras estamos em la cueva. Não. Só chegaram os piores. Só chegaram pessoas endeudadas, pessoas com problemas em relacionamentos. Isso me hace recordar de Bola de Neve. Porque a maioria das pessoas quando saem, não, mas quando chegam, elas chegam amargadas, com problemas de coração, problemas de sentimento, problemas financeiros. Chegam solteiras, nunca mais me vou involucrar nesse relacionamento, verdade? Depois se relacionam e se marchou, verdade? Mas o fato acá é que Davi necessitava de apoio, necessitava de auxílio. E quem Deus lhe mandou a ele? Endeudados, amargados. E o que me passa em meu coração? O que eu entendo de Deus acá? Davi necessitava de auxílio. E quem foi? Solo essa é uma mosca acá enviada de Satanás. Deus meu, você está vendo essa? Intercessiona, ore por Beelzebub. Que ver. Me perdi. Sim, me encontrei. Sabe por que Davi solamente recebeu os loucos na cueva? Pergunta para mim por quê. Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus usa aqueles que aparentemente não têm recursos e não têm possibilidade de ter recursos. Deus multiplica a vida deles para que a honra e a glória não seja solamente deles, sino que seja de Deus, que usou a amargados, endeudados e pessoas com problemas. Deus saca del poço e põe os pés sobre uma roca. A Bíblia diz: clamei ao Senhor, Ele me escutou e me sacou de um tremendal de lama e puso meus pés sobre uma roca e puso meus lábios um novo cântico. Que é isso? Era uma pessoa amargada, endeudada, que estava em la lama, e quando clamou ao Senhor, o Senhor lhe sacou e lhe puso os pés sobre uma roca. O que é estar sobre a roca? É um lugar inabalável, onde vem vento, tempestade, e nada vai ser que vai cair. Pero essa pessoa um dia estuvo na cueva. Quantos acá um dia já estiveram na cueva? Quantos acá já estiveram um dia na cueva? Quantos estão na cueva? Pero lo que te estou dizendo é que Deus usa o louco para confundir o sábio. Que passou com essa cueva de la gente que estava com Davi aí? Davi podia dizer assim: Deus mío, mientras mais eu hago orações, mais assombrações e fantasmas me aparecem. Vocês sabiam que há coisas acá na igreja? Sim, les vou contar. O último que vai cerrar a igreja vai saber disso. A senhora Katy estava mirando a câmera e abriu a porta solita, prendeu a luz e cerrou a porta. E ele disse: pastor, eu tive medo. Pero que classe de crentes somos, verdade? Esses dias eu estava haciendo, ela não teve medo, Leslie teve medo. Leslie, verdade? Eu estava haciendo el buceando na palavra acá na sala em cima, solito na igreja. Nós passamos por duros momentos acá nessa igreja já. E eu solito haciendo el buceando na palavra, escutei as pessoas subindo a escalera, caminhando el pasillo. Olá, que tal? Alguém está aí? Não, pombeiro, não broma. Não havia nadie aí. E Deus, Senhor Jesus. E aí eu fui saindo assim, apaguei uma luz, prendi a lanterna do meu telefone. Peguei outra luz, prendi a lanterna do meu telefone.
No, na broma, no pasé por eso. Pero ¿dónde voy con eso acá? Es que momentos de lucha, momentos de oscuridad, momentos de dificultad, nosotros debemos entender que Dios ahora me va a enviar provisión, ahora me va a enviar recurso. La primera cosa que Dios nos enseña acá es, tenga paciencia. Mira para a persona de su lado e habla assim, tenga paciencia con los endeudados, con los amargados, con las personas en apuros. Habla para essa pessoa, porque um dia vos fuiste um deles. Que passou então com Davi? Davi podia dizer assim, Senhor, que loucura, Senhor. Eu estou aqui necessitando e vos me envia essas pessoas. Pela Bíblia diz em Salmos que o próprio Davi escreveu: Esperei com paciência por el Senhor, e Ele me escutou e escutou meu pedido de auxílio. Lo que el Señor está diciendo para nosotros en esta mañana es, tenga paciencia, no meta los pies por las manos, no, yo voy a solucionar a mi manera, yo voy a matar a ese rey, tranquilo, hay momentos que debemos escondernos en la cueva y tener paciencia para las cosas de Dios, no desista del tiempo del proceso del Señor. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Qué vos harías si vos tuvieras $86,400 en tu cuenta? ¿Qué vos harías? ¿Es mucha plata, sí o no? Unos harían una plástica para quedar más hermoso, otros comprariam un auto, otros comprariam una casa. Yo viajaría para bien lejos contigo. Cada uno haría una cosa, ¿verdad? Hay gente que lograría acabar con $86,400 así. ¿Quién conoce personas así? Yo tenía un amigo que era meu amigo de niñez, de infância, e ele recebeu a herência de seu papá, que era ganadeiro. E ele era hijo único, allá de Palmas. Hoje está em Bola de Neve esse muchacho. Ah, não, saiu de Bola de Neve. Por isso. E a hora que passou, ele recebeu uma herência quando éramos solteiros. E sabe onde foi viver ele? Foi viver em um hotel em Florianópolis. Não é que ele alquilou uma casa, ele se foi viver em um hotel em Florianópolis. Ele comprou um Audi, volcou seu Audi. Estou falando de um tipo que tinha 19, 20 anos. Comprou outro Audi. Esse Audi ele vendeu, gastou em faras. Ele viveu 1 ano e meio por aí em um hotel de 5 estrelas. Acabou a plata, voltou a Curitiba sem nada. Nada. Gastou toda a sua herência assim, em 3 anos, como um bom vivant. Há pessoas que têm a capacidade de fazer isso, mas por que estou dizendo isso para vocês? Porque todos os dias nós não recebemos $86,400, mas nós recebemos 86.400 segundos de oportunidade de fazer bem as coisas. Está na calma ou não? Se você tivieras $86,400 em la cuenta e o banco te saca $1,000 de imposto, você vai dizer assim, que rabia. Quem teria rabia disso? E ele vai dizer assim, que rabia, solo de rabia agora, eu vou agarrar toda essa plata que tenho e tomate para vós, banco, e eu quero sair sem nada. Sim ou não? Nadie haria isso, nadie é louco. Pero por um momento malo del dia, desses 86.400 segundos, nós ponemos todo o restante del dia a perder. Não, acabou minha vida, acabou todo. Porque não tem a visão para descansar en el tempo e esperar Deus ser Deus em nossas vidas. Passamos por momentos malos, sim ou não? Claro que passamos por momentos malos. Passamos por momentos de cuevas, sim ou não? Claro que sim. Momentos que, Deus mío, solo pessoas difíceis, solo momentos difíceis. Pero tenha paciência com as coisas de Deus. Deus é especialista quando nós descansamos em sua presença. Aprenda a descansar na presença de Deus, aprenda a descansar no actuar de Deus, aprenda a descansar na vontade de Deus. Quantos estão comigo entendendo o que estou dizendo acá? Ah, pero Deus me olvidou, se olvidou de mim. A Bíblia diz que o Senhor disse assim: mis pensamentos não são tus pensamentos. Deus não pensa de nós solamente as coisas que nós pensamos de nós. A Bíblia diz que os pensamentos dele acerca de nós são muito maiores. Eu não sei como vos ligastes acá nessa manhã, pero quizás há áreas de sua vida ou tu própria vida inteira está em uma cueva. Debaixo das alas do Altíssimo é o melhor lugar, pero você está passando por um tratamento.
que vos decís assim: Senhor, por que se acercam tantas pessoas assim? Senhor, eu necessito livrar-me. Senhor, eu necessito disso. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Quizás é o momento que você está passando agora, financeiro, é um momento de cueva, momento de Deus. Não vejo salidas. Que devo fazer? Escóndete debaixo da presença do Senhor. Quizás você está passando por um momento emocional e está dizendo assim: Senhor, eu não sei o que fazer. As muitas tentações, são muitos problemas, muitas lutas e muitas dúvidas acerca de que fazer, para onde irse. O melhor lugar é quando estamos em la cueva, pero Deus está em la cueva com nós. ¿Sabe o que passou com aqueles endeudados e com a família de Davi que estava lá, essas pessoas com problemas? Ponga aí, por favor, em 1 Samuel 23, de 1 a 6. Samuel 23, de 1 a 6. Os filisteus atacaram a cidade de Keila e saquearam os graneiros. Quando Davi se enterou de lo sucedido, vai virando, consultou ao Senhor: devo ir lutar contra os filisteus? Vê, respondeu o Senhor, contra os filisteus e libertará a Keila. Keila era a cidade. Pero os soldados disseram a Davi: se aún aqui em Judá vivimos com medo, quanto mais se vamos a Keila para atacar o exército filisteu. Davi volvió a consultar al Senhor e ele respondeu: ponte em caminho e ve a Keila, que vou a entregar em tus manos a los filisteus. Assim que Davi e seus homens foram allá e lutaram contra os filisteus, derrotando-los por completo. Davi se apoderou de los ganados de los filisteus e resgatou los habitantes de la ciudad. Agora bem, quando Abiatar, hijo de Ahimelech, olhou a Keila para refugiar-se com Davi, se levou consigo el efod. A donde vou acá é que, sabe o que passou com essas pessoas, esses endeudados, amargados que estavam com Davi? Eles começaram a pelear contra Keila, que era uma cidade importante, e Davi perguntou: devo ir ou não? E as pessoas perguntaram assim: como vamos a pelear? Está louco, Davi? E Davi quedou em dúvida, pero volvió a consultar: vou ou não vou? E Deus disse: vete. Sabe o que passou? Eles se volveram de la cueva, de Adulam, de la cueva que estava Davi, que era chamada la cueva de los endeudados. Agora, quando vos pones no Google, quando te vas na Bíblia, la cueva de los valientes, vos ves essas pessoas aí. ¿Por quê? Porque quando eu descanso em Deus, aquilo que a los ojos del mundo era covardia, Deus transforma em valentia. Quando eu aprendo a descansar na presença de Deus, eu me transformo em uma pessoa que estava passando por muitos problemas, para ser aquela pessoa que ajuda a resolver os problemas das outras pessoas. Quando eu passo por esse lugar de estar debaixo da presença do Senhor, é que o Senhor me prepara a mim, não para que eu quede um pedestal de soberbia, sino que para que eu entenda o dolor de quem está passando e passou por momentos assim, para que eu possa ajudá-los e servi-los e dizer assim: eu também estive na cueva, eu também estive em um momento difícil. O caminho qual é? O caminho é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus elige o louco para confundir o sábio, Deus elige o débil para confundir o forte. Por que passou isso com a vida deles? Porque eles foram transformados de los covardes para los valientes, de los endeudados para los valientes de Davi. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque eles foram treinados, porque eles eram inteligentes, porque eles eram hermosos, por quê? Pergunta-me por quê? Porque o Senhor estava com eles. Porque o Senhor estava com eles. Porque o Senhor estava com eles, que o Senhor entregou os filisteus nas mãos de Davi. Porque o Senhor estava com eles, que ele entregou toda a gente de Keila nas mãos de Davi. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Eu não sei qual é tu cueva, eu não sei qual é tu luta, eu não sei qual é o momento que você estás passando. Uma coisa eu sei: se você está com o Senhor e o Senhor está contigo, é uma questão de tempo para que a história de covardia seja transformada em história de valentia. Eu não sei como vos entrastes acá, pero lo que Deus me muestra e ensina e me traz essa palavra para vós hoje é que o momento que vos estás passando hoje não define quem vos sos. A situação que vos estás passando hoje não define quem vos sos. Lo que vos vas a hacer dessa situação define quem vos sos. E que devo fazer nessa situação que estou às vezes perdido, desorientado? O que devo fazer? Mi pergunta para vós é: o Senhor é contigo ou não? Se o Senhor é contigo, é uma questão de tempo para que o nome dele venga a ser glorificado. ¿Cuántos estão entendendo o que estou dizendo? Se essa palavra falou contigo e vos está passando por um vale, vos estás passando por uma situação em determinada área de sua vida, Deus está contigo. Sempre esperar o momento certo da vida dele. Sempre esperar o mover de Deus em sua vida.
Pastor, vos não sabes o desastre que está em minha casa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Pastor, vos não sabes o desastre que está em minhas emoções. Parece que estou na ola de malos pensamentos, malos ratos. Parece que a todo momento tenho taquicardia, ansiedade, depressão, medo, incertidumbre. Vete pela cueva do Senhor. É nesse lugar que o Senhor vai transformar dolor em risas. É nesse lugar que o Senhor vai transformar tu debilidade em la força para a honra e glória de seu nome. Quantos estão comigo acá? Cerra os olhos, barra tua cabeça. Espírito Santo de Deus, entregamos em tu presença essa palavra. Muitas vezes nós nos vemos acá como na cueva de Adulão, Senhor Jesus. Recebimos e nos sentimos endeudados, nos sentimos depressivos, ansiosos, nos sentimos incompreendidos por tantas coisas, nos sentimos abandonados por muitas vezes nossas famílias, nossas autoridades, abandonados por pessoas que estão cerca, que estão de lejos. Parece que essa comparação com redes sociais ou com a vida de los outros nos está aplastrando em um lugar de frustração. Pero te pedimos, Espírito Santo, que vos puedas guiar-nos para uma cueva em tu presença e que esta cueva vos estejas allá, porque se vos estás allá, Espírito Santo, as coisas serão diferentes. Em nome de Jesus, se esta palavra é para vós, se vos te sentisse nesse lugar, em alguma área de sua vida, minha palavra para vós é entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Entrega para Ele, entrega pelo teu caminho, entrega pela tua história. Em nome de Jesus, se essa palavra falou contigo, repita comigo essa oração. Ou seja, vamos a ser mais aún. Se essa palavra é para vós, vos queres entregar tu vida para o Senhor Jesus, levanta sua mão bem alta e repita comigo essa oração. Habla assim: Senhor Jesus,